Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 26 de janeiro de 2025, último domingo do mês. Sendo assim, no próximo domingo, o Senhor nos permitindo, estamos aqui, estaremos realizando a ceia do Senhor. Assim, se o Senhor permitir que participe conosco, separa domingo que vem, o seu pedacinho de pão, sua taça de suco, e venha participar conosco. Amém? Isso é no próximo domingo. Vamos estar orando agora. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e também para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse dos altos céus, faça cair por terra toda interferência do homem, toda tentativa de interferência do homem, toda tentativa de interferência das trevas, de impedir a realização deste culto, a transmissão desse culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. Tenha primazia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, colocando todas as petições, tanto finança como todas as áreas na presença do Senhor. Se você tem algum pedido de oração a ser feito, você pode fazer em pensamento, que o Senhor contempla. Mas se querendo transformar em pedido de oração, traga para esse canal que nós vamos estar colocando na caixinha e no mesmo momento vamos estar arquivando. Deus e Pai, coloque, Senhor, cada pedido de oração que está sendo formulado agora na mente desta que está assistindo, ouvindo. Cada pedido de oração que está aqui na minha caixinha, ó Deus, que ainda não foi respondido, que o Senhor possa operar, Senhor, agir, mover, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, colocamos toda a realidade financeira, minha, da Jandira, do ateliê, com tudo que envolve, aí especificamente o Ministério com o livro, Mensagem do Espírito Santo, e a minha autobiografia. Coloque, Senhor, o MBATS como um todo. Coloque, Senhor, a realidade financeira, a necessidade dessa que está assistindo, ouvindo. Peço a Deus, continue operando. Até aqui o Senhor tem agido. Continue operando, Senhor, porque nós queremos que o Senhor há de fazer tudo o que o Senhor quer fazer. Opera, ministra, em nome de Jesus. Amém? A mensagem de hoje são amuletos evangélicos. Aí você fala o seguinte assim: como que a gente pode constituir um amuleto evangélico? Será que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Quando existe uma seita, a ideia principal da seita é que a seita ela desvia as pessoas de Deus. Mesmo que dando aquela ideia de que está indo para Deus, mesmo que aquela ideia seja chegar no Deus único, criam deuses, criam atalhos, criam caminhos. E aí quando se diz da igreja evangélica, quer dizer que a igreja evangélica quebrou todos esses atalhos, quebrou todas essas diversidades de caminhos, e o foco da igreja evangélica é quem? É Jesus. Ele é o princípio, meio e o fim de todas as coisas. Tem essa estigma no meio evangélico. Se eu sou evangélico, eu adoro só Deus. E o único Deus, Jesus. E não é aquela questão da igreja unificada, não. Jesus, ele mesmo falou: sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus colocou Pai, o Filho e o Espírito Santo,
Sim, a Trindade. É um mistério da Trindade. E ele mesmo fala, eu e o Pai somos um, o meu espírito. Então é questão de alguma discussão, as pessoas falar que a Trindade são 3 deuses. Não, Deus é só um. E aprove assim personificar esse um na pessoa de Jesus. Então nós evangélicos assim acreditamos que nós vamos levar até o fim esse objetivo. E infelizmente não é assim. Não muda muito no meio evangélico o que acontece em outras seitas, em outras crenças. E para a gente ter uma noção mais ou menos sobre isso, nós vamos vir aqui agora, judeus. O cristianismo saiu no meio judeu. O Velho Testamento é um grande espelho para nós no Novo Testamento. Uma das maiores idolatrias que o judeu teve, uma das maiores, é o templo. E o interessante é que quando você fala do templo, olha para vocês verem aqui em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. 8 e 9 diz o seguinte, Êxodo 25, 8 e 9. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Diz o seguinte, e farão para mim um santuário. Como é que é no seu, Andira? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu mostrar a vocês como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farão. Na Jandira fala, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No meu fala assim. Aí você fala o seguinte assim, é algo estranho você fazer um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. É a mesma coisa que você colocar ali um altar. É a mesma coisa de você colocar ali um santo. É a mesma coisa de você colocar ali para que eu possa habitar. Aí olha para vocês verem como que a visão judaica não é a nossa visão oriental. Olha só para você ver aqui, ocidental, Crônicas. Segundo Crônicas, Salomão, uma inteligência humana muito grande, Salomão especifica o que é esse habitar de Deus neste tempo que ele mandou fazer. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Segundo Crônicas 6, 18, Salomão sabiamente especifica. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não tem poder, não podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei.
Só que o templo era maior que o tabernáculo, era nos mesmos moldes, mas era maior. Primeira edificação do tabernáculo, feito de fixo. Atenta, pois, para a oração que teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração do teu servo, que teu servo faz diante de ti, que os teus olhos estejam atentos dia e noite sobre esse templo, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estarias ali, para ouvir a oração do teu servo, que o teu servo faz neste lugar. Olha como que ele deixa bem claro, dentro de uma visão. Não é que eu habitaria ali, mas o meu nome. O Senhor escolheu um local onde todos que olhassem para aquele local iria fazer menção da pessoa de Deus. Esse é o maior objeto de idolatria que os judeus tiveram. Existe um outro objeto de idolatria também, que ele começou muito sutil. Está lá em Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca-se uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhasse para a serpente de bronze, ficaria curado. Aí nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Fala sobre as reformas que um rei fez, o rei Ezequias. Isso já próximo da época do povo ser deportado para a Babilônia e ficar escravo por 70 anos. A degradação foi tão grande, a idolatria foi tão grande, o desvio de Deus foi tão grande, que eles foram deportados e ficaram 70 anos lá. Mas a gente pensa o seguinte assim, a idolatria começou lá. Mas olha para você ver. 18. Ezequias diz 18, versículo 4. Não. 2 Reis 18, versículo 4 diz o seguinte. 2 Reis 18, versículo 4 diz: na hora que ele fez a reforma, que ele fez um concerto com o povo, aí o rei Ezequias removeu os lugares altos, queimou as colunas e derrubou o poste da deusa Acera. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. De uma maneira quase que embutida, de uma maneira quase que inconsciente, eles transformaram o templo em um amuleto. Mas aqui não. Aqui, quando lá no deserto, já ainda para se entrar na terra prometida, Deus manda eles fazerem uma serpente. Deus não mandou ele pegar a serpente, guardar e perpetuar, não. Deus mandou fazer uma serpente para aquela situação. O que eles pegaram? Que pegar aquela serpente e guardou ela. É um risco muito grande você pegar algo do passado e você manter no presente, mas manter com foco de amuleto.
Aí nós vamos chegar no ponto do evangelho. Essa serpente não se tornou algo sutil como o templo. Eles chegaram a mudar, a dar nome para a serpente de Neustã. E queimavam incenso à serpente. Vem cá, mas a serpente foi Deus que mandou fazer. Foi feito pela mão dos homens. Os judeus todos sabiam da história. Para você ver o perigo total do amuleto. Existem amuletos, como no caso do templo judaico, que ele muda o foco de Deus sutilmente. É quase que imperceptível. Mas tem outros amuletos que é de uma maneira bem rasgada, como essa serpente de bronze que tomou o nome de Neustã. Eles não queimavam incenso a Jeová, eles queimavam incenso a Neustã. E era o povo judeu. Então existem duas maneiras de, no meio evangélico, você criar amuletos patuás. Algumas coisas que ficam ali sutilmente e outra coisa que rasgadamente fica. Aí as pessoas perguntam e você fala assim, é desse jeito mesmo. Que é rasgado, como é o caso da Neustã, a serpente de bronze. Mas não é isso que a palavra de Deus pede, não é isso que a palavra de Deus determina. Por quê? Porque está explícito nos 10 mandamentos, vamos lá em Deuteronômio. Está explícito, está claro. Deuteronômio. O que Deus fala sobre essa situação? Porque se Deus não tivesse colocado uma lei clara, nítida, transparente, podia falar assim, é um equívoco. Eles criaram amuleto porque não sabiam, mas não. Olha o que ele fala aqui, Deuteronômio 5, versículos de 1 a 10. Moisés chamou todo Israel e lhes disse, escute Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estão vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte do fogo, no meio de fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar as palavras do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte. E o Senhor disse, todos estavam para ouvir o que ele disse, eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Olha para vocês verem como que deixa bem claro. Não façam. Quando Deus mandou fazer a serpente, ele mandou fazer a serpente com um objetivo específico. Ele não mandou pegar aquela serpente e transformar ela numa imagem, num objeto de idolatria, em um amuleto. Ele deixou bem claro, somente eu sou Deus.
E as pessoas têm essa tendência gigantesca. Olha em Isaías o que ele fala sobre essa situação. Isaías 42. Isaías 42, de uma maneira bem nítida, o Senhor diz o seguinte, Isaías, capítulo 42, versículo 8. O Senhor diz no 8 o seguinte, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele não permite que ninguém e nenhum objeto receba a glória devida a ele. Aí você vira para mim e fala o seguinte assim, mas eu não estou entendendo. Nós temos uma tendência muito grande de distorcer, de desviar. O problema de Eva, ali no Éden, foi ela ter dialogado com a serpente. Foi ela ter dado uma brecha de diálogo, algo sutil. Ela não falou mal de Deus. Pelo contrário, defendeu Deus. Na sutileza, o diabo falou assim, não é verdade que não pode comer nenhum fruto dessa árvore? Não, pode. É só daquela que o diabo sabia muito bem. O que o diabo estava querendo ali era uma brecha. Era um ponto de contato. Era um detalhe. Para quê? Para que ele se tornasse íntimo com Eva. E levasse Eva a desobedecer e, por sua vez, Adão a desobedecer. O Senhor, sabendo disso, ele fala, não deixe nenhuma brechazinha. Aí você fala comigo assim, mas como que isso pode estar no contexto atual? Por acaso seu marido não é objeto de idolatria na sua vida? O que ele fala é uma lei maior do que Deus? Será que a sua esposa não é objeto de idolatria na sua vida? O que ela fala é lei, é mais do que Deus. Os seus pais, o seu filho, o seu pastor, o seu líder. Tem um momento que Paulo exalta o povo de uma região, que ele falou, olha, eu fui lá para pregar, mas eu achei incrível, porque eles não davam ouvido ao que eu falava e engolia. Mas eles analisavam na escritura para ver se aquilo que eu falava era verdade. Por mais que Paulo fizesse descer fogo do céu, como Elias fez, por mais que Paulo fizesse o morto ressuscitar, por mais que Paulo fizesse com que milhões de anjos aparecessem, cercassem uma cidade, qualquer coisa que Paulo tentasse fazer, eles iriam primeiro averiguar se era verdade. Sabe o que isso significa? Eu quero receber de Deus. Porque o homem é falho. O seu líder, o seu pastor, será que ele não está sendo um amuleto na sua vida? Qualquer coisa que você vai fazer, tem que começar primeiro com ele. Por um lado é interessante, é um sinal de obediência. Por um lado é interessante, é um sinal de respeito. Mas você não tem que aprender as coisas só diretamente dele. Não estou falando para você ir em outros pastores de outra igreja, não estou falando para você buscar na palavra. Você busca na palavra e testifica com o seu pastor. Você busca na palavra e testifica com o seu líder de célula. Você busca na sua palavra e testifica com o seu... É diferente. Você se torna uma pessoa inteligente. Você não vai viver o seu amuleto no dom do seu pastor, você vai buscar os seus dons. Para confrontar o seu líder, não. Para somar com ele. Você não nota a diferença? Quando ele é seu amuleto,
você não se sente digno de chegar perto dele, ao nível dele. Quando você tem ele como um exemplo e não como um amuleto, você vê ele como exemplo para que você chegue ao nível dele para somar com ele. Nunca para dividir, nunca para roubar, para extorquir, mas para somar. Mas quando você vê essa pessoa tão distante de você, significa que você está cada vez mais colocando a pessoa no pedestal alto e você está só diminuindo. Quem é que deve crescer? É Jesus. Você não pode deixar sua autoestima te derrubar. E aí ele fala aqui, eu não darei para mais ninguém a minha glória e nem a minha honra. Ele não permite. Se você está buscando Deus e ao mesmo tempo você está idolatrando, você está exageradamente exaltando um líder seu ou uma pessoa, você está errado. Olha para vocês verem um amuleto que os crentes têm, que é o maior amuleto que os judeus teve. Os judeus teve um amuleto muito grande em cima do templo. Eles tinham de tempo em tempo ir ao templo. Eles tinham que orar para o templo. E templo, hoje não é diferente. Eu não estou querendo dizer que você deve deixar de frequentar o templo, porque Paulo mesmo falou, não deixe congregar como é costume de alguns. E a maneira mais comum de congregar é no templo. Mas o templo não é santificado. É quem está no templo que é santo. Nós é que somos santos e não aquela edificação. Quando nós começamos a nossa congregação, nós fizemos nossa congregação numa tenda. Chegaram a falar que nós estávamos com espírito de mendigaria, que era um monte de entulho de lixo, porque a nossa estrutura era tenda e não uma edificação de cimento. Não importa se a sua edificação é uma tenda, se ela é de madeira, se é uma tapera, se é de cimento, ou se é debaixo de uma árvore, ou se é uma praça pública. O templo somos nós. E a igreja é a concentração desse templo. Não deixei de congregar, não importa onde. A nossa congregação é um pouco diferente. Presencialmente somente eu e minha esposa e você do outro lado da telinha. Mas Jesus determinou, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estarei presente. Deus está presente com você sozinho. Ele e você em intimidade. Mas Ele manda congregar no mínimo 2 ou 3. E estando congregando fisicamente eu e minha esposa, eu posso chamar isso aqui de culto. Se por acaso Deus, por acaso não, né? Se Deus determinar de levar minha esposa e eu ficar sozinho, ou se Deus me levar minha esposa e ficar sozinho, fica difícil a gente chamar isso de culto, porque seria somente eu. Talvez, sei lá, Deus reconheça você do outro lado da telinha como alguém está cultuando, mas presencialmente é só eu e minha esposa. E qualquer um de vocês, em qualquer parte do mundo, estão desfrutando do que nós estamos cultuando, congregando. Mas acontece que as pessoas hoje no Evangelho transformam aquela edificação na qual vai todo domingo, dias ou outros à noite e tal, como um lugar santo. Ao ponto de fazer coisas erradas depois, mas ali não, ali tem uma outra roupagem, tem uma outra cara. Por quê? Porque o amuleto dele é aquela edificação. Ali eu não posso fazer, outro lugar eu posso. O altar. Tem pessoas que só sobem no altar. Não é qualquer pessoa que sobe no altar. E não é qualquer pessoa que sobe no altar. Por que certas pessoas estão recebendo um título, uma qualificação de subir os degraus e subir no altar?
Aí usam aquela palavra, né? Que Deus falou com Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque esse local é santo. Aí endeusa o altar e santifica o altar. Quem está no banco é a ralé, mas quem está no altar é a elite espiritual. Não é qualquer pessoa que pode subir no altar. Tem gente que quando faz o apelo e vai orar pelas pessoas, tem que orar lá embaixo. Tem que orar lá embaixo, porque acabou de aceitar Jesus agora. Não pode subir até aqui no altar, porque esse lugar aqui é lugar santo, consagrado. Então não precisa entender? Como que sutilmente você pega um lugar mais elevado daquela edificação que deram o nome de templo e coloca ele como um lugar santíssimo, o santo do santo, o melhor de todos os melhores. É você fazer com que aquele local mais alto, aquele altar pode ser mais alto ou mais baixo, mas aquele lugar seja um lugar o quê? Um amuleto. Um amuleto tal que poucas pessoas podem ir ali. Tem pessoas que transformam um monte de oração em amuleto. E eu estou dizendo para vocês, não é negando, não. Eu gosto. Eu gosto de ir ao monte. Mas se eu passar 5 anos sem ir ao monte, eu não vou deixar de ser mais ou menos espiritual. Jesus foi ao monte. Jesus já fez. Vou orar aqui sobre algo específico que a esposa está pedindo para orar, não sei o que é. Já fizemos um momento de oração, vamos orar agora. Deus e Pai, coloca a situação, essa urgência na presença do Senhor. Senhor, que o Senhor possa operar, ó Deus. Faça o teu milagre, ó Pai, em nome de Jesus. Olha para vocês verem como que é a situação. Você pega essa caixinha, que é o que eu faço, e vou ao monte e vou queimar. Esse monte pode ser um lugar alto, pode ser um lugar baixo. Mas eu faço isso porque estrategicamente espiritual eu recebi de Deus essa direção. Quando Deus te dá para você uma direção estratégica é uma coisa, mas você só receber suas bênçãos se você for no monte. Deu para entender? Nós temos essa bênção, essa mensagem que a gente coloca para poder queimar. Essa é uma das estratégias. Mas se você do outro lado ora em pensamento, é outra. Deus vai responder tanto a sua, como vai responder essas daqui que nós estamos fazendo. Nós não somos potentes de dizer para vocês o seguinte assim, manda seu pedido de oração, porque se não colocar aqui não vai ser respondido. Eu vou estar transformando isso aqui o quê? Em objeto de oração. Essa é uma das maneiras. Eu fiz a oração, a minha esposa sentiu ali uma certa urgência. Eu peguei e orei no meio do caminho, por quê? Porque a gente não tem um rótulo, um patuá. A gente para, a gente ora, a gente faz. Você deu para entender? É a liberdade do espírito. Você faz com liberdade, você não tem uma regra, não tem um... O restante seria o quê? Seria idolatria. Parei de falar com vocês, fui lá, peguei o pedido, orei o pedido, tenho certeza que Deus contemplou, coloquei na caixinha. Ah não, já passou o horário de oração, agora só domingo que vem. Vem cá, é um objeto de idolatria. Você deve criar ordem, sim, para não virar baderna, mas cuidar para que essa ordem sua não seja algo de idolatria. Cuidar para que a sua subida ao monte não seja idolatria. Deus mandou eu tocar chofar por 1000 dias em Porto Seguro. E ele estabeleceu um monte. Na ladeira do aeroporto, tinha um lugar que ninguém olha. Lá fica andarilho, lá se abrigando. Fica de frente para o mar. E Deus elegeu aqui para eu tocar o chofar. Eu fui tocar chofar. Mas um dia que eu fui orar lá, o Espírito Santo falou comigo, claro, aqui não. Eu tocava chofar nesse monte, descia desse monte e eu ia para um outro monte, bem mais longe, para orar. Não foi uma vez só, não, foram várias vezes que eu tive que descer para lá. Por quê? Eu idolatrava o monte? Não, porque o Senhor assim o quis.
Uma coisa é o Senhor te convidar, vai ao monte hoje. Passa 15 dias, um mês no monte. Faz um acampamento no monte. Leva pedido de oração no monte. Outra coisa é você só acreditar se for ao monte. Viu a diferença? A sutileza. Da mesma forma que o povo ali, eles sutilmente passaram a idolatrar o templo, e de uma maneira rasgada passaram a idolatrar aquela serpente, nós também, a gente passa a idolatrar o templo, o altar, o monte, e damos o nome de sagrado. Você sabia que na maioria dos montes que você vai orar, os espíritos também vai fazer trabalho? Esse monte que você vai orar, você sabia que de repente pode ter tido um assalto lá, uma morte e tudo mais? Você sabia que nesse monte que você vai orar tem animais peçonhentos? Porque é monte, é uma montanha, é um lugar como qualquer um outro. Aprove ao Senhor levar João, Pedro e Tiago e subir o Monte Horebe. Foram lá, foi uma luta chegar até lá em cima. Porque esse sacrifício todo o Senhor subir até lá em cima, sendo que o Senhor falava com Deus constantemente, vai entender um propósito. Jesus não estava idolatrando aquele local, ele estava fazendo algo. Lá em cima ele teve aquela experiência da transfiguração, mas a experiência da transfiguração não aconteceu porque ele subiu o monte. Poderia acontecer embaixo. Por quê? Ezequiel teve uma experiência parecida. Embaixo, perto do rio, teve um êxtase, o povo caiu e ele teve aquela experiência. João, na ilha de Patmos, preso numa caverna, lá naquela prisão, ele teve experiências profundas. Então você não tem que subir no monte para ter experiência profunda, mas aprove a Deus que Jesus levasse esses 3 coelhos e subisse. Uma coisa é você seguir a diretriz de Deus, outra coisa é você idolatrar. Vamos naquele monte, porque foi naquele monte que Jesus levou Pedro, Tiago e João. Olha, vamos tomar um banho no Rio Jordão, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Olha, nós temos que ir até Israel. Dá para entender? Como que a gente tem essa tendência de criar amuletos? Outro amuleto que as pessoas trazem, óleo ungido. Nós temos o nosso óleo de unção. Ele está aqui, sempre ando com ele. Sempre ando com ele. Eu uso esse óleo de unção para ungir objetos, para ungir pessoas. Eu uso esse óleo especificamente para tudo. O que é o entendimento que eu tenho desse óleo? É que no mundo espiritual ele é o sangue do Cordeiro, que é derramado em algum lugar para um objetivo que o Espírito Santo der. Aí as pessoas vão e começam a se tornar estudiosos do óleo e falam, não, o óleo de aloé é para não sei o quê, o óleo de bálsamo é para não sei o quê, o óleo de acácia é para não sei o quê. Olha, o óleo só pode ser colocado se for presbítero, porque lá na palavra fala, está doente, chama um presbítero que ele vai ungir. Não quer dizer que chama um presbítero que só ele pode ungir, não, foi uma maneira de dizer. Mas eu e o presbítero, você e eu, nós estamos no mesmo nível. Desde que a gente esteja na intimidade com o Senhor, nós estamos no mesmo nível. Ah, não, quem pode consagrar o óleo é só o presbítero. Não, quem pode consagrar o óleo é aquele que se sente digno de consagrar o óleo. Essa dignificação não vai vir com título, vai vir com intimidade. O Senhor vai te dar autoridade e falar com você, olha, consagra esse óleo. Você fala assim, olha, o Senhor está me capacitando a consagrar o óleo, é diferente. Agora eu vou pegar esse óleo. Ah, gente, o óleo sumiu. Ah, então agora eu vou poder consagrar. Não, se o óleo sumiu, outros métodos. Água ungida. Você vai ali, ó, se beber aquela água ali, você vai ser curado, a coisa vai acontecer, seu filho vai ser liberto. Para aí. Se o Espírito Santo mandar você tomar uma água ungida, beber um leite fresco,
chupar uma manga, é algo pessoal. Aí a partir dali, toda manhã eu tenho que chupar manga. Toda manhã eu tenho que tomar leite fresco, porque uma vez o Espírito Santo falou para Joaquina que ela tinha... Você entendeu para entender? É o caso da serpente. Vai lá e faça uma serpente, aí você vai pegar aquela serpente e assim as pessoas criando amuletos e patuás evangélicos. Não, tem que colocar o óleo, a água, o copo, e eu vou ungir esse copo, essa água. Roupa. Vou levantar minha roupa e vou ungir a roupa, e o enfermo vai ser por quê? Porque ele é levado para Paulo as roupas ungidas. Eu não estou menosprezando o ato profético, eu amo o ato profético. Se está tendo um mover de cura na sua cidade ou em algum lugar, o Espírito Santo fala com você assim, leva a roupa do seu ente querido, seja ao seu ouvido nitidamente, seja no intelecto, seja ao ler a palavra, Deus mostra para você salteando, leva essa roupa, porque a sua fé, a direção que o Espírito Santo está te dando, é que vai ser o efeito. Leva essa roupa sua no monte, leva para um evento, põe os joelhos em cima dela e ora às 3 horas da manhã, mas faça aquilo que o Espírito Santo te convida a fazer. Isso é estratégia de guerra. Mas não cria amuleto, não. Não esqueça uma vez que nós estivemos no monte e uma profeta anciã pegou uns gravetinhos e começava, colocava o graveto na cabeça das pessoas, as pessoas entraram no reteté. E foi uma benção, foi muito divertido. Quando chegou no final, pegou o graveto e quebrou. Aí o pessoal achou ruim e falou, não, vocês vão criar amuleto em cima desse patuá. Vai virar um patuá. Aí você fala, mas vem cá, como é que foi muito divertido o reteté? Com toda sinceridade. Quando você está num lugar que você vê o reteté, não é interessante? Não é divertido? Tem hora que até é cômico certas coisas que você vê no reteté, seja numa igreja, seja no monte. Tem pessoas que amam mover o reteté só para ficar olhando. Minha mãe nunca foi de dançar, nunca foi de festa. Uma das coisas que a minha mãe sempre gostou foi de ficar vendo o pessoal divertir, fazer festa. Assim é muitas pessoas, vai no monte, não quero que me unge não, não quero cair não, mas gosto de ver os outros cair. Não quero pagar mico não, mas gosto de ver os outros pagando mico. Qual que é a essência do reteté? Qual que é a essência do mover do Espírito Santo? Você dá liberdade do Espírito Santo a mexer no seu corpo. Eu acho lindo. Ali vai ser manifestado 3 poderes espirituais. Ou a sua alma vai estar manifestando alguma coisa, ou demônios vão estar manifestando alguma coisa, ou o Espírito Santo vai estar simbolizando alguma coisa através do seu corpo, através da sua fala. O que você faz no reteté? Você que tem experiência. Você vai ajudar aquele que a alma está falando, a alma está fazendo, enganando a si próprio. Você vai ajudar aquele que está tendo manifestação demoníaca, nem que seja sutilmente, em certos gestos. E você vai ajudar aquela pessoa ou um grupo de pessoas a entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu amo o reteté, eu amo ir ao monte, eu amo mover espiritual na igreja, mas Deus permite para um propósito. É divertido? É, mas não é só diversão um reteté na igreja ou no monte. Tem alguma coisa que tem que ser consertada, tem que ser trabalhada. E aí, através da sua manifestação de palavras ou corpórea, vai vir a informação para você. Uma necessidade de uma libertação, uma necessidade de um entendimento para que aquela alma pare de tomar conta, ou uma mensagem divina que precisa de ser interpretada e praticada. Mas tem pessoas que só vivem no monte. Tem pessoas que só faz a coisa se tiver roupa ungida, só se tiver óleo, só se tiver água. A Bíblia, tem pessoas que pegam a Bíblia e deixam ela aberta. Era uma prática muito comum antigamente das pessoas irem para a igreja levando a sua Bíblia. Aí tem a Bíblia online, não tem nada contra a Bíblia online. As pessoas colocam a Bíblia no celular. Está com a Bíblia.
Mas tem pessoas que não levam e não carregam a Bíblia com vergonha na Bíblia. Por quê? Porque um dos estigmas do crente era o seguinte: estava andando na rua lá, ó, tem uma Bíblia, não é crente. Tem para a igreja. Aí para as pessoas não passar aquele estigma de que ela é crente, tem para a igreja, escondia a Bíblia, comprava as Bíblias menor que tinha, escondia na bolsa. Para não passar a ideia que tem para a igreja. Por quê? Porque é chato falar que tem para a igreja, que eu sou crente. Aí o cristianismo começou a virar moda. Aí quando o cristianismo começou a virar moda, começou a fazer o contrário. Vou comprar a Bíblia da mulher, vou comprar a Bíblia rosa, vou comprar a Bíblia de estudo, vou comprar a Bíblia grande e vou andar com essa Bíblia, mostrando para todo mundo, eu sou crente. Tem uns aí que andam com ela assim, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo com que a Bíblia seja um amuleto. A Bíblia aberta lá, se fechar, Deus não atua, então eu vou deixar aberto, é um amuleto. Eu saí andando com minha Bíblia, fazendo coisa, é um amuleto. A letra mata. Isso aqui, por si só, pelas escritas, ela mata. Por quê? Porque ela vai te convencer do pecado. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito vivifica. Significa que essa letra lida por si só não tem efeito nenhum. Mas quando ela se torna rema, quando as letrinhas aqui se tornam vida, e quando você começa a ler, ela começa a saltitar, e ela começa a mexer dentro de você, trazendo vida, aí a palavra rema. Essa palavra rema é o essencial. Eu me converti agora dia 31 de janeiro, vai fazer 32 anos de conversão. Eu me converti em 1993. De lá para cá, peguei a Bíblia da minha esposa, comecei a ler a Bíblia. A primeira vez que eu li a Bíblia toda foi com a Bíblia da minha esposa, 1 ano lendo a Bíblia. Onde eu vou, eu levo minha Bíblia. Onde eu vou, eu levo ela. Eu não levo ela com uma proteção, que se eu deixar de levar ela, eu vou perder. Porque o dia que eu esquecer minha Bíblia, eu perdi a proteção. Eu não levo ela porque não, eu levo porque eu gosto de ter a Bíblia sempre do meu lado. Mas eu nunca carreguei a Bíblia para poder exaltar. Eu nunca carreguei a Bíblia para poder dizer que eu sou crente e muito menos poder buscar proteção. A minha proteção é o Senhor, deu para entender? Eu não sou contra as pessoas que carregam a Bíblia, porque eu carrego. 32 anos levando a Bíblia onde eu vou. Eu vou na esquina. Eu só não carrego a Bíblia dentro de casa, no quintal. Eu vou ali na beiradinha. O chofar. Tem pessoas que só pode tocar o chofar se for ungido. Não. Quer experimentar? Tente. Olha só como é que o som é. A unção não é no chofar, mas é no ato profético que Deus faz sair do chofar. É muito diferente. E é tão estranho isso, que as pessoas falam assim, mas o templo, ele se tornou nitidamente um objeto de idolatria, lá para os judeus. Dava para notar rasgado. A Neostã, a serpente, nitidamente. Então esses objetos que eu falei para vocês, o chofar, a Bíblia, o templo, o altar, o monte, a roupa, a água ungida, o óleo ungido, o dízimo. Olha para vocês verem, lá em Malaquias fala sobre roubar. Em que? Nos dízimos da oferta. No Novo Testamento não tem a palavra dízimo, em momento algum, o Senhor dando essa ordenança. O único momento que o Senhor fala sobre isso, ele fala o seguinte, assim, olha, deveria fazer isso, você negligenciar aquilo. Mas quando ele fala com Pedro assim sobre o imposto, ele fala assim, olha, os de casa não tem que pagar imposto. Mas para que mais escândalo, vai lá no peixe, tira. Você não vê no Novo Testamento a ordenança do dízimo. Mas eu acredito naquilo que está lá.
sobre aqueles gafanhotos retidos, porque você dizimou. Mas você não pode idolatrar o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma das formas de Deus trazer a bênção da prosperidade e da proteção sobre você. O que os espertos, entre aspas, cristãos hoje em dia fizeram? Embutir na cabeça de todo crente. Se você não dizimar, você vai ficar pobre. Arranca dinheiro daquelas pessoas que entrou ali nada, nada, e obriga aquelas pessoas. Uma coisa é aquela viúva que pegou tudo que ela tinha e depositou livremente. Outra coisa é um líder virar para você e falar assim, não, você quer ser próspero? Pega esse mês salário mínimo seu e coloca aqui. Se o Senhor manda você fazer isso, é você e o Senhor, mas virou uma coisa assim, impositiva, virou um dogma. Se você tocar nesse assunto, cuidado. Eu não estou confrontando o dízimo. Eu não estou negando a importância do dízimo. Mas as pessoas estão idolatrando o dízimo de tal maneira que a única maneira de você ser abençoado é através do dízimo. Mas o pior, quem fez isso não foi pensando em você, foi pensando nele. Porque o dízimo se transformou em um fundo específico de lucro de pessoas. Um grupinho de pessoas, não apenas o líder, o pastor, mas um grupozinho de funcionários, um grupozinho de diáconos, um grupozinho específico, se alimenta e mama do dízimo da massa e oprime a massa. Você notou a diferença? Como que você inverte a unção do templo em idolatria? Como que você inverte aquela serpente em Neustã? Foi uma ordenança de Deus o dízimo. Aí as pessoas colocam como um dogma, uma imposição, não pode falar sobre a existência ou não do dízimo. E se você não entregar o dízimo, você vai morrer, você vai ser fulminado e tal. Mas qual que é o objetivo? Lucrar poucos. Uma vez uma missionária falou, num lugar onde eu estava sendo treinado, falou, mas olha, ele era uma igreja onde que a família do pastor lá é endeusada e mama e está enriquecendo. Eu fiquei calado. Infelizmente, o dízimo se transformou nisso. O dízimo se transformou em uma base desse tipo de situação. Olha para vocês verem se não foi o que aconteceu com o nosso amigo lá, Números. O dízimo, o templo, esses negócios todos começam a ser muito sutilmente objeto de idolatria, mas é mais sutil ainda. Depois ficou bem nítido de que ele estava idolatrando o templo, tanto é que o templo foi retirado, não foi construído mais, agora só na época de Apocalipse vai construir o templo. Mas lá só para vocês verem aqui, algo interessante, Números 27, versículo 12 a 14. Números 27, versículo 12 a 14, diz o seguinte. Depois o Senhor disse a Moisés, suba a este monte, Aborim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter visto, você também será, número 27, versículo 12 a 14. Números 27. Depois o Senhor disse a Moisés, suba ao monte, a este monte, Aborim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com o teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês, quer dizer, você e Arão, foram rebeldes ao meu mandamento de me santificar nas águas, diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Que Moisés e Arão
deixado de santificar o Senhor? Grande Moisés. Olha o que aconteceu lá. Mesmo número capítulo 20. Olha o que aconteceu nesse episódio, que impediu Moisés de entrar na terra prometida e ao mesmo tempo já tinha proibido o próprio Arão, que Arão já tinha morrido. Olha o que eles fizeram, algo tão sutil. Números 20, versículo 8. O Senhor disse o seguinte assim, para Moisés e Arão: pega o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo fale à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos seus animais. Olha o que Moisés fez. Concordaram com Arão. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. Então Moisés disse, para a rocha não, ele inverteu. Ele disse para o povo. Falou o seguinte, pega o povo, reúne e fala para a rocha. Não, ele reuniu o povo e falou para o povo. Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Teremos. Será que eu e o Arão vamos ter que fazer sair água dessa rocha aqui? Ô povo rebelde! Mas Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão e saiu muita água. E a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não deram crédito a mim para me santificar diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que eu dei. Não vai ser vocês que vão levar esse povo para a terra que eu dei, não. Moisés e Arão duvidando que poderia sair da água, ele fez um teatrozinho. Gente, será por quê? Se ele bate a água não sai, ele fala, tá vendo? Eu estou comendo de feijão com vocês mesmo. Vocês estão me obrigando. Mas como Deus te fala que ia sair água, o que ele fez? Transferiu para eles a glória. Foi tão sutil que levou à morte Arão. Foi tão sutil que não permitiu que Moisés entrasse com o povo em Canaã. Está dando para você entender o que é a sutileza da idolatria? O que é a sutileza do amuleto? Não é só algo visível, como o caso do templo e como o caso da serpente, mas no seu psicológico, no seu intelecto. Toma cuidado para você não estar colocando amuletos evangélicos. Será que esse não foi o motivo que levou você a desviar do evangelho? É hora de você pedir perdão a Deus, voltar para os caminhos do Senhor. Ora comigo dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi o teu propósito e afastei de ti. Arrependido eu volto, peço perdão, peço que o Senhor volte a ter comunhão diretamente comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Agora me dirijo a você, que nunca fez o apelo. O acesso é só um, caminho é só Jesus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim dizendo, vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por atos, por pensamentos, eu entristeci o coração de Deus com palavras, até mesmo com a inércia. Arrependido, eu peço agora perdão. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quer.
Peço que o Senhor escreva no meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Sem nenhum atalho, sem nenhum dispersar, sem criar amuletos, somente Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos, tua presença e peço. Faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor assim permitindo, estando aqui, iremos estar realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar, já deixa separado lá sua tacinha de suco de uva, seu pedacinho de pão e participa conosco. Amém? Vou estar entregando a bênção apostólica agora. Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença, e eu peço, faça uma obra maravilhosa, ó Deus. Opera, que nós tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.